Olá, eu sou Elizabeth Lopes, colunista do Broadcast Político. Este é o Gabriel Weiner, repórter do Broadcast. Estamos aqui para levar para vocês os assuntos que bombaram na semana política. Para começar, Gabriel, o que bombou mesmo foi a live do presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira, que ele faz tradicionalmente, que ele falou que trabalho infantil não tem problema algum. Ele citou o exemplo dele, diz que aos 9 anos já colhia milho, né, na fazenda lá da família, dirigia trator e dava até tiros de espingarda. Tiro de espingarda no mato, né, Beth? Tudo isso precocemente aos 9 anos. Mas ele falou, podem ficar tranquilos que eu não vou apresentar nenhum projeto para regulamentar o trabalho infantil, que ele acha que não há problema algum, né, em criança trabalhar, né, desse jeito, né, como ele trabalhou, né, acho que sobre... Mas ficou com receio de ser massacrado. Mas ficou com receio de ser massacrado, né, Gabriel? Exatamente, Beth. É curiosa essa fala do presidente, né, num contexto em que o Brasil tem mais de 700 mil crianças com menos de 14 anos trabalhando. E isso é uma das grandes preocupações da Organização Mundial do Trabalho. Sim. O presidente foi ao Twitter, porque foi amplamente criticado por essa declaração. Foi polêmico. E falou que a esquerda está me atacando por defender que nossos filhos sejam educados para desenvolver a cultura do trabalho desde cedo. Se eu estivesse defendendo sexualização e uso de drogas, estariam me idolatrando. Essa é a verdade. Parece até que o tweet foi escrito pelo Carlos, né, Beth? Exatamente. Uma tentativa de jogar para a torcida ali. Agora, o que ninguém falou, que lugar de criança na escola, Exatamente. né? E o nosso ensino realmente tem que melhorar, né? Essa deveria ser a prioridade. A prioridade. Mas se na live o presidente, né, causou polêmica, como sempre, né? Ele sabe, né, como polemizar. Nesse ponto, a gente tem que tirar o chapéu. O Bolsonaro realmente consegue monopolizar as atenções. Se ele falou, né, que trabalhou quando criança, que não vê problema algum, ele esqueceu de falar, foi justamente no dia que foi aprovado o relatório da reforma da Previdência, que foi, amplamente celebrado pela equipe econômica, né, e pelos partidários do governo. Exatamente. E o presidente não fez menção alguma, né? Politicamente, né, Beth, ali para a base eleitoral do Bolsonaro, principalmente entre os policiais militares, acabou ficando meio ruim e acho que por isso que ele esqueceu de comentar na live. Bolsonaro e a deputada líder do governo no Congresso foram ambos, a Joyce Hasselmann, foram ambos chamados de traidores pela categoria, porque eles queriam uma redução na idade mínima para policiais, né, de 55 anos, que é como ficou, para 52 anos para policiais mulheres e 53 anos para policiais homens, e o Rodrigo Maia vetou essa mudança. Sim, da polícia vinculada ali à União, né, que é a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Legislativa, a Polícia Federal, mas vamos dizer que o Bolsonaro tentou até o último momento. Ligou pessoalmente para vários deputados. Ligou para o relator, falou com o Maia, ligou ele realmente se empenhou. Só que se abrisse a porta, outras categorias também poderiam fazer grande pressão e aí... Desidratar de vez a reforma do Paulo Guedes. Provavelmente acabava, né? Mas Exatamente. O Bolsonaro bem que tentou, mas ficou com a pecha de traidor, né, Gabriel? Exatamente. Ele e a Joyce Hasselmann. E falando aí no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados foi palco aí do que chamaram aqui de escolinha do professor Raimundo. O próprio foi, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe Francischini, disse que a audiência do ministro Sérgio Moro para falar a respeito dos vazamentos do Intercept foi tão confusa, tão caótica, que parecia um episódio da escolinha do professor Raimundo, Beth. E é interessante como esse assunto gera muita polêmica e muitas paixões, né? Teve momentos que parecia que eles iam sair no braço, né? Exatamente. A própria audiência foi finalizada antes da hora, ainda havia deputados para questionarem o ministro, porque o deputado do PSOL, Glauber Braga, chamou o Sérgio Moro de juiz ladrão. E aí instaurou-se o caos ali na sessão, o delegado Éder Mauro foi para cima do Glauber, barraco mesmo. Ou seja, e o Moro continua rendendo, né, Gabriel? No final de semana, aí a revista Veja trouxe como sua matéria principal, matéria de capa, supostas, né, novas sobre conversas. Novos vazamentos, né, do Intercept. Mas o que pegou foi um personagem famoso, né? Quem foi, Gabriel? O apresentador Fausto Silva, da Rede Globo, foi mencionado nesse vazamento em uma mensagem que o Moro teria enviado ao procurador Deltan Dallagnol, dizendo que o Faustão havia o procurado para dar dicas de media training para a força-tarefa da Lava Jato, que ele achou que a comunicação estava muito ruim. Procurado pela Veja, o Faustão confirmou o teor da conversa. Então, pelo menos esse pedaço aí dos vazamentos,
a gente sabe que são verdadeiros. Primeiro é interessante, né, que um comunicador famoso, né, que é da Mídia Training para Lava Jato, né, e depois ele confirma o teor, o que ali se contrapõe um pouco à versão do Moro, que desconhece, né? Ele soltou uma nota, ficou um pouco na defensiva com esse vazamento aí para a revista Veja. Foi a primeira vez que o ministro Sérgio Moro foi para a defensiva, né? Ele realmente respondeu vários pontos da matéria, coisa que ele não fez. As notas antes eram muito gerais, sim, né? É só desconheço, foi editado, vazamento criminoso, né? Quando a Folha divulgou e o próprio The Intercept. Desta vez ele fez questão de responder ponto a ponto, né? Diz que é a favor, liberdade de imprensa, diz que nunca escondeu nada do Supremo, mas rebateu ponto a ponto. Agora, interessante que aparece uma figura, né, conhecida popularmente como Faustão, e que diz, não, o trecho que está lá que eu falei é a verdade. O que me diz respeito é verdade, né? Foi basicamente o que o Faustão falou. Que a gente vê que a política sempre pode ter muitas surpresas, né, exatamente, Gabriel? Ninguém imaginava essa presença, né, Beth? Então você acompanha a gente aqui semanalmente no Direto ao Ponto, e se você quiser acompanhar durante a semana, nós estamos no Broadcast Político, na plataforma Broadcast. Até mais!